Voltamos do nosso breve intervalo, reforçando, estamos hoje com o perito criminal Fernando de Pinha Barreiro, perito criminal especialista em direito digital, e estamos falando sobre prova eletrônica, grampo telefônico, monitoração telemática, né, professor? E foi essa pergunta que ficou no ar antes do nosso intervalo. Então, queria que o senhor fizesse algumas considerações sobre isso, que eu acho que o nosso telespectador vai precisar desses conceitos em breve. Sem dúvida. Hoje, a escuta telefônica, ela é um instrumento interessante, mas a interceptação telemática é tão boa quanto, ou talvez até melhor. Hoje, muita coisa é feita com o SMS, com o WhatsApp, com vários comunicadores instantâneos, e às vezes até pela rede social. Não raro, tem casos até de prática criminosa no meio digital, quanto mais, às vezes, um alvo sendo investigado, tendo ali a comunicação, perdão, tendo a comunicação telemática monitorada, ele pode prover prova para o processo inteiro. Como é que ela é feita? Na verdade, é feita uma interceptação, dependendo do aplicativo. Com alguns aplicativos há uma certa dificuldade, porque, por exemplo, o WhatsApp, você se assoma da comunicação, né? Quando você faz esse bloqueio, mas outros, como SMS, etc., você consegue, fazendo a interceptação telefônica, fazer também a interceptação de todos os outros itens. Se tiver acesso a esse aparelho, naturalmente com ordem judicial, consegue-se fazer o armazenamento de tudo que é feito. SMS, aplicativos em geral, WhatsApp, Facebook, todas as outras redes sociais, isso consegue-se ter um monitoramento de tudo. E não raro será ali, inclusive e-mails, né? Hoje em dia, raramente a pessoa usa um dispositivo físico estanque. Normalmente é um tablet, é um smartphone. Então, a troca de e-mails também pode ser monitorada dessa forma, com um monitoramento telemático. Isso acontece até dentro das empresas. Você, dependendo do termo que tem de uso de recursos de tecnologia dentro da empresa, pode ser feito, a expectativa de privacidade não há dentro da empresa para casos de uso de e-mail com domínio da empresa e afins. Ou até um smartphone que é de uso exclusivo para trabalho, você pode limitar o funcionamento daquele equipamento e pode ter as mensagens de e-mail também analisadas. Então, já houve casos de fraude empresarial em que o fraudador, no caso 2 fraudadores, entregam um aparelho até formatado, né? Ou seja, ele zera o aparelho como ele veio de fábrica. Com a ferramenta forense nós conseguimos voltar essa informação e ter ali a troca de mensagem com o aparelho corporativo da prática delituosa. Então, o interessante também é frisar isso. Não só consegue-se fazer a interceptação, como consegue-se fazer a recuperação dessa informação apagada. A pessoa apaga a mensagem da prática delituosa, mas ela fica recuperável com a ferramenta forense e a técnica forense adequadas. Nós estamos vendo com frequência, doutor Fernando, que o número de ilícitos nas redes sociais é muito grande. Em qualquer meio de rede social, né? Os telespectadores até ficam assustados, né? Isso termina colocando alguns receios de entrar em Facebook, né? E Instagram, enfim, né? Por quê? Também na internet, para acessar um site de um banco, né? Eu, particularmente, já fui vítima 2 vezes de saques em conta corrente, né? Uma vez um indivíduo pagou 60 contas de água e luz em Belém do Pará. Pô, eu estou aqui em Guarulhos e o cara está pagando minhas contas lá em Belém do Pará, né? É fácil de identificar esse tipo de crime, que é possível a gente ver, principalmente quando aparecem figuras notórias, logo a polícia consegue localizar, logicamente com auxílio de perícia, né? No caso dessas 2 funcionárias da Globo aí, uma atriz, né, um programa de injúria racial, né? Depois de 2, 3 meses, prenderam os criminosos. Existe muita dificuldade para se lidar com essa prova, para se chegar a alguma conclusão?
São dois senões, né? Sem dúvida, as pessoas de maior relevância, e não deveria ser assim, né? Deveria existir, quero crer eu, uma fila na investigação criminal, né? O mal que aflige... Uma fila por ordem de chegada. Né? Exatamente. Penso eu, ou talvez por estratégia de investigação, ou gravidade do delito, não sei. Mas o fato é que acaba havendo isso. E o que mostra que a perícia científica dos órgãos de Estado tem competência para fazê-lo. Eu não sei se tem a estrutura que eles gostariam, em número de pessoas, etc., mas tecnicamente, sem dúvida, tem. É aí que a perícia privada assiste aqueles que têm condição, que não é uma solução a todos, mas acaba assistindo e suprindo um papel de quem tem essa necessidade. Eu não vou dizer que é fácil, porque exige o preparo, exige a existência de ferramental, o que eu disse que é bastante caro, e também uma análise mais circunstancial. Eu gosto de trabalhar muito com análise de cena de crime, isso faz parte dos meus estudos na sociedade britânica. O senhor desenhou perfeitamente o cenário. Às vezes, pelo contexto, já se sabe uma prática, não só que a pessoa é vítima, aquela que se alega vítima, mas também até quem faz esse tipo de coisa. Pelo mapeamento, você sabe se é uma prática profissional, pelo volume, pelo modus operandi. Isso está até em fraude empresarial. Você sabe se é uma coisa que acontece há muito tempo. Se é primária ou não. Né? Se é primária, se ela é feita de maneira profissional. E, às vezes, o agente que está naquela empresa, ou o agente que vende algo pela rede social, parece uma pessoa inocente, às vezes até muito nova, mas ela é o braço apresentável de uma quadrilha muito mais elaborada e muito mais antiga. Os laranjas. Exatamente. Na verdade, é cúmplice. Né? Eu já tive uma fraudadora em empresa de 19 anos sem ficha criminal. O montante fraudado e o modus operandi foi altamente profissional. Então, isso demonstra que tem que ter um preparo realmente para saber com o que se está lidando. Né? Mas é, sim, sempre apurável. É, sim, sempre localizável. Às vezes... o criminoso usa um expediente bastante sofisticado para praticar a primeira ação. E no decorrer da prática, ele acaba, pessoa que praticando uma vulnerabilidade, se expondo e fazendo um monitoramento profissional, você consegue chegar à autoria e dar a resposta. E aí que é o interessante da prova válida, né? Eu costumo brincar com uma expressão que é a alegria de primeira instância, né? Você às vezes chega com um caso bastante emblemático, o magistrado tem a chance de ouvir autor, vítima, etc., e aquela situação prospera. E você tem num tribunal, ou às vezes no Supremo, a queda daquilo, por quê? Vai se questionar a produção da prova. Então, também é importante que o perito haja com serenidade e com muito profissionalismo, já pensando na questão judicial. Eu não consigo entender um perito que não tenha formação jurídica, ou ao menos uma base bastante sólida do que é a cadeia de custódia. Que você produz prova para a cadeia de custódia. Sobretudo na investigação privada, que você acaba tendo uma área de abrangência um pouco maior, você pode simplesmente achar o culpado, provar, entre aspas, e aquela sua produção ser inválida e não conseguir dar a resposta final ao cidadão que foi vítima. Eu tô percebendo o seguinte, a gente já tinha essa preocupação, mas eu acho que com essa entrevista, doutora Rosana, fica muito evidente que os profissionais do direito, e aí não é só o advogado, é o Ministério Público, os juízes, tem muito que estudar sobre prova, sobre perícia nessa área. Porque quem utiliza a prova é o advogado. Quem fundamenta, argumenta é o advogado e quem decide é o juiz. E se nós não entendermos como é que funciona o mecanismo dessa prova, nós ficamos limitados até para argumentar. Então, se a gente não souber como é que funciona uma prova eletrônica, uma perícia de uma forma geral, fica muito difícil para se trabalhar em determinadas áreas. Sem dúvida. Nós temos observado que, às vezes, a ação não prospera por falta de contraditório. Uma parte está muito bem assistida, às vezes até com um advogado especialista e com um bom assistente técnico, e a outra parte não.
Então, quando vem aquele conjunto de quesitos bastante técnicos, não são só técnicos informáticos, são técnicos questionando a qualidade do probatório, os passos de preservação e produção. É uma perícia, uma pergunta, um quesito básico que raramente você vê, mas que pode matar uma perícia, é perguntar qual foi a ferramenta utilizada e que o perito apresente o certificado de compra, a licença válida daquele produto. Às vezes esse dispositivo é físico, né? Será que ele foi atualizado? Será que ele é comprado legalmente? Por que essa pergunta? Não é meramente formal. Nós sabemos que quando eu tenho um sistema operacional numa máquina inválido, aquela máquina está desatualizada, ela pode apresentar problemas. A mesma coisa a ferramenta forense. Ela não tem a segurança, né? Nenhuma. Às vezes é uma versão demo, que se você lê o descritivo da ferramenta, ela diz no que ela se limita. Então, às vezes, aquela conclusão não pode ter sido obtida por aquela ferramenta, mas aí tem um certo salto na cadeia de custódia e é que isso não é percebido pelo operador de direito. Agora, o operador de direito ele tem a qualidade de ser multidisciplinar. Então, o importante não é, o senhor bem falou, entender do procedimento como é. Você consegue avaliar um assistente técnico se souber 3 ou 4 pontos fulcrais para saber com quem você está lidando e se aquela prova prospera ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma situação no sul do país em que nós chegamos e já existiu o laudo de perícia. Aí nós perguntamos, isso interessava a minha parte, nós perguntamos quem tinha produzido, se foi outro profissional. Não, o pessoal interno de tecnologia, usando uma versão free, recuperou algumas informações e deu aquilo como perícia. É um esforço bastante interessante, mas eles invalidaram a prova. Por quê? Ela não está mais no estado em que aqueles funcionários deixaram a empresa. Não foi preservado. Não foi preservado. Então, o que aquilo foi até utilizado, nós fizemos uma perícia em cima daquilo, voltamos ao estado, mas já não posso, como perito, alegar aquilo como prova incólume. E foi justamente outros meios tecnológicos, né, que nós conseguimos montar o probatório. Agora, o que me espantou foi que a outra parte sequer questionou, embora estivesse bastante enfatizado a questão da prova ter sido manipulada, e questionamento nenhum sobre o uso de outras tecnologias, smartphones e etc. Ou seja, foi silente. Deu a prova que nos interessava, não foi sequer questionada, nem por um quesito. Então, nós voltamos... que não conhecia como é que funcionava. Pois é, passou desapercebido, né? Pela questão de falta de conhecimento. Então, o senhor bem observou, é interessante entender, e tudo é prova eletrônica. O ponto eletrônico, embora tenha ali uma tecnologia de colher digital, nós vamos analisar qual é a tecnologia. É aquela superficial, que eu coloco um dedo de silicone e ele marca, ou é aquela que lê intimamente? Como é que é guardado esse arquivo do ponto digital? Eu tenho um arquivo texto, que pode ser editado por uma empresa, câmeras de trânsito, todo meio probatório, em qualquer questão do civil ou criminal, família e etc., vai passar pela prova digital. Não há mais privacidade. Quem tiver Facebook, telefone, ou sair à rua, que o professor acabou de colocar aqui, câmeras de trânsito, né? É muito complicado. Eu tenho mais uma perguntinha pequenininha, porque o Geraldo já avisou para a gente aqui que nós só temos 2 minutos. O senhor fez uma colocação agora no final a respeito da prova da forma digital. Essa prova, essa perícia forense computacional, ela é utilizada só para crimes na internet ou ela tem uma abrangência maior, ou seja, em qualquer área, em qualquer situação delituosa, eu posso me valer dessa tecnologia? Pode. Não tem meio minuto para responder isso. Pode. Hoje a prova, não se fala em prova mais na internet, é prova no meio eletrônico. Tem um dispositivo eletrônico, pode ser periciado e pode produzir ação. E mais, ela pode ser feita antes de entrar com a ação. A perícia não entra mais para dirimir uma questão técnica. Você instrui o probatório com uma perícia bem feita, já preservando a sua prova. Muito bem. Que pena. É uma pena. Lamentavelmente, chegamos ao final do programa e quando o assunto é interessante, a gente sempre fica com aquele
gostinho de quero mais, né? Mas eu tenho certeza que o doutor Fernando vai disponibilizar o seu tempo daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 10 meses, e vamos trazê-lo em nova pauta, né? Para completar as informações. E, por certo, nesse momento, muitas novidades ainda vão surgir e muitas curiosidades vão surgir com a questão dessa prova eletrônica. Eu agradeço a presença do doutor Fernando e aos telespectadores e a certeza de que estamos cumprindo com a nossa função, trazer informação e cidadania. Doutora Rosana, para as manifestações finais. Da mesma forma, faço minhas palavras do Clóvis. Agradeço mais uma vez, doutor Fernando, que mais uma vez prontamente aceitou o convite, né? Então, isso demonstra que é um profissional, além de ser um profissional de gabarito, é um profissional também muito acessível, né? E que está sempre disposto a levar a informação para as pessoas. Então, isso eu acho muito importante registrar. Então, agradeço mais uma vez e espero que a gente possa contar com o senhor em outras oportunidades para concluir, né, essa entrevista, porque o tema é, por demais, polêmico e, ultimamente, mais ainda. Para as suas considerações. Obrigada. Exponham, foi um prazer. E, sim, é um prazer estar com vocês. E sempre que vocês tiverem uma pauta a respeito, poderia atender. Também. Obrigado. Obrigado, telespectador. Até a próxima semana.